Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje mais um vídeo sobre biologia do solo, sobre microbiologia. Então vamos conversar um pouco sobre os protozoários, né? A sua importância para a qualidade do solo, para uma produção orgânica eficiente e as interferências aí que ele causa na nossa vida, né? E como também cuidar e melhorar esse processo e ajudar a natureza com uma produção mais orgânica e mais produtiva também. Então, a título de conhecimento e de curiosidade, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre o que é os protozoários, né? São seres eucarióticos, unicelulares e heterotróficos, têm apenas uma única célula, né? A maioria dos seres vivos são constituídos de milhares e milhões de células. Os protozoários têm apenas uma única célula, para a gente imaginar aí o quão pequeno ele é, né? Pertence ao reino protista, junto com as algas, que são organismos aquáticos que têm a capacidade de realizar fotossíntese. E a maioria dos protozoários não tem essa capacidade de realizar fotossíntese e as algas têm. Eles podem ser micro ou macroscópico, eucariótico ou procariótico, né? Os protozoários apresentam variada forma corporais e ocupam ambientes úmidos ou interior de outros organismos vivos, né? Muitos dos protozoários estão dentro do intestino aí dentro do intestino do interior de outros organismos, né? Alguns são parasitas e causam doença, né? Alguns dos protozoários são causadores de doença e a gente tem que tomar certo cuidado, mas o nosso interesse é em estudar aqueles que, né, trazem benefícios para nós, especificamente, né, para a qualidade do solo. Entre as doenças causadas por protozoários estão as amebiase, giardiase, malária, doenças de Chagas, entre outros, né? Constitui a forma mais simples de vida, né, apenas uma célula, né? Ocorre no solo como zaprazoicos, que vive a custo de restos orgânicos depositados no solo, e com maior frequência como holozoicos, que ingerem células bacterianas vivas, predadores, né? Se atuam como predadores, sendo algumas espécies fotossintéticas, né? Algumas espécies conseguem realizar fotossíntese e produzir a sua própria energia, não necessitando, né, da ingestão de celulose, para poder celulose e de outras coisas que trazem energia para ele, né? E aqui a gente já consegue, né, destacar dois pontos importantes, né? O primeiro, os que vivem à custa de restos orgânicos, né, são decompositores de matéria orgânica, mineralizadores de nutrientes, e tem uma fundamental importância aí para a qualidade do solo, né, na disponibilidade de nutrientes para as plantas. Já consegue identificar aí uma grande importância. E os que, né, se comportam como predadores, né, que ingerem células bacterianas, também tem uma atividade muito importante, né? Porque a partir do momento que eles são predadores, eles trabalham no controle biológico, né? Eles fazem o controle biológico das bactérias e também fazem a mineralização de nutrientes. Muitos dos nutrientes que estão incorporados, que estão no organismo, né, fixado aí no organismo das bactérias, agora são mineralizados e disponibilizados para o solo. Alguns protozoários vivem no intestino, né, dos cupins, e ajudam a digestão da celulose. E aqui já são protozoários que fazem, né, essa mineralização, mas ele também aqui está numa simbiose, né, junto com os cupins, em que um ali ajuda o outro. Tanto o cupim ajuda o protozoário porque oferece a ele alimento, né? E o protozoário ajuda o cupim na digestão e facilita a absorção de nutrientes da celulose processada pelo protozoário, facilita o cupim digerir, né? Então aqui a gente tem uma grande importância desses tipos de protozoário também na mineralização de nutrientes e nessa relação simbiótica com o cupim. No resultado final, essa simbiose dos dois
vai trazer aspectos positivos para a qualidade do solo, né? O protozoário se alimenta preferencialmente de bactérias, actinomicetos e fungos, dependendo do tamanho desses. Então temos aí uma importância muito estratégica, né, na questão de biocontrole, de controle biológico de pragas, de doenças, né, de fungos, de bactérias. Uma vez que a gente tem um manejo que permite essa vida, esse equilíbrio biológico, né, os protozoários vão combater o excesso de bactéria, de fungos, de coisas que podem prejudicar a planta. Então a permanência, né, a existência de protozoário em níveis ideais vai controlar as bactérias para que elas também estejam em níveis ideais e assim tenha um equilíbrio. Tendo um equilíbrio não tem praga, né? As pragas podemos dizer que as pragas são os excessos, né? Quando tem um excesso de um tipo de vida, um excesso de bactéria vira uma praga e causa doença. Bactérias em níveis normais são essenciais, né, para o sistema correr perfeitamente e ter uma boa produção. Então, a diferença entre o ideal e a praga, a necessidade dessa existência, o ponto positivo da existência de uma vida e uma praga depende da quantidade por espaço, né? Então, quem vai fazer esse controle, né, os protozoários ajudam bastante nesse controle, então temos aí uma grande importância, né, nessa questão também. No solo, os protozoários são encontrados nos primeiros 15 a 20 centímetros, porque essa é a região de maior atividade para as bactérias, que são a sua principal fonte de alimento, né? É natural que a gente esteja, e todos os animais e todos os organismos que precisam de comer, a vida está onde tem alimento, né? Então, se as bactérias são a sua principal fonte de alimento e os protozoários vão estar onde as bactérias estão, que é nessa faixa da camada de terra, que é a camada mais importante na questão nutricional, é a camada que tem a maior atividade biológica, é a maior concentração de nutrientes, né? Estão relacionados esses dois fatores. E é a camada mais fácil de se estragar, né? Porque qualquer manejo inadequado vai interferir muito negativamente nessa camada. Então, ter uma boa produção e um solo bom é o resultado de um manejo eficiente. Protozoários são encontrados em todos os ecossistemas, incluindo no oceano. Como eu havia mencionado, é uma vida que se adapta, né, bem, e tem uma grande quantidade de variedades de protozoários e cada um se especializa em um tipo de terreno, né? Temos oceano, água salgada, água doce, regiões mais úmidas, regiões mais secas, mais quentes, mais frias. Em todos os ambientes aí vão ter os protozoários, cada um se especializando aí num tipo de nutriente, de atividade e de ambiente também. No solo são o alimento favorito das minhocas, que é um dos melhores indicadores do estado de qualidade e fertilidade do solo, né? Quanto mais minhoca por unidade cúbica de solo, maior a sua fertilidade. Eu já fiz vídeo aqui nesse canal falando sobre a importância das minhocas e que elas são um excelente indicador para a qualidade do solo e que já foi usado, né, como um método oficial, como indicador da qualidade do solo. Hoje temos capacidade de fazer análise aí, né, muito mais preciso e detalhado sobre todas as concentrações de nutrientes no solo, mas na ausência desse diagnóstico, as minhocas são os principais indicadores. E aí aqui a gente consegue perceber que analisando diretamente apenas as minhocas, a gente consegue fazer uma análise indireta de todo o resto, né? Por quê? Se tem minhoca, tem as condições favoráveis. Se tem uma quantidade significativa de minhocas, é porque tem um ambiente propício para a vida dela, que inclui um pouco de umidade, de alimento, de cobertura de solo, para que o solo fique escuro, né, não esteja exposto, e temperatura regulada, ou seja, o sol não vai bater na terra, né? O sol não bate diretamente no solo, na terra, porque tem uma cobertura biomassa protegendo. E
qual são a principal fonte de alimento? Os protozoários. Então tem muita minhoca, naturalmente tem muito protozoário e também tem matéria orgânica, porque uma parte da alimentação e das minhocas são a matéria orgânica. Se tem protozoário numa quantidade que é possível ter uma quantidade elevada de minhoca, é porque tem bastante alimento para o protozoário. E qual é o alimento preferido dos protozoários? Bactérias. Então, nós temos uma quantidade excelente de bactérias. Se temos bactéria, é porque tem características suficientes no solo para isso. Temos cobertura de solo e uma matéria orgânica considerável para alimentar essas bactérias. E temos plantas diversificadas, né, que cultivam espécies próprias de bactéria. Cada planta ali cultiva uma espécie de bactérias. E como tem uma variedade de plantas, temos uma variedade de cultura de bactérias que acabam entrando em equilíbrio. E tem os protozoários, né, vários tipos de protozoário que se adequam ali a cada tipo de planta, a cada tipo de bactéria. E com isso, quando a gente analisou a quantidade de minhoca, a gente conseguiu, né, determinar as condições físicas do solo, né? Tem um solo fofo, um solo poroso, que tem uma infiltração de água ideal, que tem uma quantidade de matéria orgânica ideal. A gente conseguiu avaliar a quantidade de protozoário, a quantidade de bactéria, né? E também uma diversidade nas bactérias. A gente conseguiu identificar que esse solo está num equilíbrio ideal para plantar, apenas observando a quantidade de minhoca, já que a natureza está interligada, uma coisa sempre, né, dependendo e ajudando a outra. Ao se alimentar de bactérias, algas e fungos de pequeno tamanho, passa a ser de extrema importância na regulação do número desses grupos de organismos, mantendo o equilíbrio biológico. Como a gente já mencionou, né, os protozoários aí têm uma grande contribuição para o equilíbrio biológico do solo, prevenindo doenças nas plantas, né. Na ausência de protozoário, pode haver uma explosão da quantidade de bactérias e esse aspecto poderá comprometer a reciclagem de nutrientes. As plantas têm uma capacidade de cultivar bactérias, liberando secreções nas suas raízes, na rizosfera, que é a região onde tem mais número de atividade biológica. De acordo com a necessidade da planta, ela consegue liberar um tipo específico, né, de secreção, digamos assim, perto das raízes, que vai atrair um tipo específico de bactéria, de vida, né, no solo. E essas bactérias vai processar a matéria orgânica e vai liberar um tipo específico ali de nutriente, vai reciclar, né, e vai mineralizar um tipo específico de nutriente. Se não tiver um regulador dessa quantidade de bactéria também, essas bactérias podem crescer excessivamente, pode mineralizar nutrientes além do necessário para as plantas, né? As plantas conseguem diminuir ou aumentar a quantidade de secreção de acordo com a necessidade de cada nutriente, né? Ela pode liberar mais secreção para ter mais bactéria ou para ter menos, de acordo com a necessidade que ela tem de nutriente. Mas os protozoários também vão ajudar nesse controle. E na ausência dos protozoários pode acontecer, né, um crescimento exagerado da quantidade de bactérias e elas podem processar uma quantidade excessiva ali de matéria orgânica e muitos dos nutrientes vão ser lixiviados porque foi mineralizado além do que as plantas conseguiram. Isso pode acontecer e também pode, né, comprometer outras questões na reciclagem de nitrogênio, de nutrientes, né, e por aí vai. E os protozoários funcionam como microfábrica de nitrogênio, funcionando dia e noite sem fechar mesmo aos fins de semana e feriados, né. As bactérias, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas têm uma grande importância na fixação biológica de nitrogênio. E o protozoário também tem as suas contribuições. Porque ao se alimentar de bactérias, precisa liberar nitrogênio mineralizado. Então as bactérias têm uma quantidade significativa de nitrogênio, né, fixada no seu corpo. No momento que os protozoários comem as bactérias, eles precisam liberar nitrogênio mineralizado.
E essa liberação de nitrogênio mineralizado é muito bem-vinda para as plantas, porque o nitrogênio é muito requerido pelas plantas e precisa, né, um nitrogênio de qualidade para as plantas ser assimilada. A melhor forma é através dos protozoários, é através dessa mineralização de nutrientes. Os protozoários têm aí uma grande importância para esse aspecto. Então, até aqui a gente conseguiu aí ter um mínimo de visão, né? Descobrimos aí um pouquinho da importância da biologia do solo, dos protozoários em particular, mas também de toda a biologia do solo, de como isso está relacionado, né? Então, tem muito e muito e muito mais conteúdo para a gente aprofundar, para a gente estudar, para conhecer os mínimos detalhes sobre isso. Mas para a gente plantar, ter um pequeno conhecimento, uma pequena noção já vai fazer grande diferença. E eu acredito que esse vídeo foi capaz de passar um pouquinho da noção do quão importante é os protozoários e a biologia do solo. E eu espero que esse entendimento que vocês tiveram, que esse pouquinho de conhecimento que eu passei, seja o suficiente para vocês adotar um novo estilo de manejo e entender que a gente precisa melhorar a quantidade de vida no solo, a gente precisa melhorar o nosso manejo, precisa ter um manejo que favoreça essa vida no solo, porque elas são importantes e não tem como a gente ter uma produção orgânica de qualidade sem a existência dessa biologia do solo. E para existir biologia no solo, o primeiro passo é zero coisa química na sua horta, na sua lavoura, na sua plantação, né? Elimine 100% de agrotóxico, de coisa química, por mais que alguém lhe fale, não tem problema, isso aqui é fraquinho, não use, né? Porque, como a gente viu, essa biologia do solo são bastante pequenos e com certeza vai ter afetar de uma forma negativa. E a segunda né, passo é fornecer alimento e automaticamente condições de vida para essa microbiologia. E esse processo é a cobertura de solo, né? É fazer uma cobertura de solo, produção de biomassa, incorporação de material orgânico ao solo, para que tenha alimento e tenha condições de vida, e também fazer uma policultura, né? Vamos deixar a monocultura de lado e vamos trabalhar num processo mais complexo de planta, com várias plantas. Além da gente ter uma segurança alimentar, uma segurança econômica, a gente tem uma biodiversidade e vai melhorar o solo aí em todos os aspectos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenha contribuído para vocês com conhecimento. Quem tiver alguma dúvida, deixa no comentário, eu vou ler e vou responder. Quem tiver alguma sugestão, deixa nos comentários, vai ajudar no conhecimento de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.